aula de filosofia do 8º ano. Galera, eu vou projetar aqui no meu computador a minha tela, para vocês me acompanharem aí, acompanhar meu raciocínio. Lembrando, qualquer dúvida, fala seu nome, dá um grito aí, e eu super curto a participação de todo mundo aí, beleza? Não vamos fazer uma aula só de eu falando, tá? Quero todo mundo aqui participando, conversando. Estão enxergando a minha tela aí? Todo mundo tá vendo minha tela? Maravilha. Ai, que saudade de você. Ai, que saudade de ver vocês. Saudade. Muito bom. Galera, olha só. Vou começar aqui lembrando para vocês onde nós paramos, né? Nós falamos no primeiro bimestre sobre o capítulo 1 e trabalhamos um pouco a razão, né, como fonte do conhecimento. E aí nós falamos da importância da matemática para o pensamento científico, né? Para o pensamento moderno. Estamos falando de filosofia na Idade Moderna. Ano passado falamos sobre filosofia na Idade Média e no Renascimento. Agora estamos falando de filosofia na Idade Moderna, quando começam aí as grandes conquistas em termos de revolução científica, revolução industrial, certo? Então, a filosofia muda o seu jeito de pensar nessa época. Ela começa a ter uma atenção mais atenta para o pensamento científico. E o grande pai dessa filosofia, o grande pai desse conhecimento, é um matemático, né, chamado René Descartes, que nós vimos nas nossas aulas do bimestre passado, que falava da importância de um método para ter um conhecimento seguro da realidade, beleza? Descartes é considerado um dos pais do racionalismo moderno. O que é o racionalismo mesmo? É essa corrente da filosofia que diz que a fonte do conhecimento está no exercício do pensamento racional, tá bom? Então, essa é a importância aí do Descartes, beleza? Que a fonte do conhecimento está no exercício racional. Então, ele parte da dúvida de tudo, para chegar a uma certeza, que é aquela certeza do penso, logo existo. Combinado? E ele coloca algumas regrinhas aí para resolver os problemas da ciência, né? Que é o chamado método cartesiano. Cartesius em latim, Descartes, né? Descartes em francês, Descartes. Em francês, Cartesius em latim. Beleza? Nós paramos, galera, aqui, né? Falando um pouco da visão dualista de Descartes, que nós somos compostos de matéria, né? A substância extensa, e de forma, ou a substância pensante, o que Descartes chama de res cogitans, né? Res extensa, res cogitans. Tudo bem? Professor. Oi, quem está perguntando? O Ângelo. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Quem está perguntando? Eu sou o Ângelo. João? Ângelo, sir. Nossa, desculpa, não estou ouvindo. Ângelo! Ângelo. Desculpa, Ângelo. Desculpa, Ângelo. Você tá no livro? Isso que eu passei Você para tá vocês... Não, isso que eu passei para vocês é um slide, tá bom, Ângelo? Tá bom. Esse aqui é um slide de resumo isso aqui, essa matéria aqui que eu estou passando, é um slide de resumo do capítulo 1. Tá bom? Tá bom, senhor. Isso nós já vimos, tá? É matéria que nós já estudamos. Eu só estou passando para vocês como um resumo mesmo, para vocês lembrarem onde nós paramos. Tem alguma dúvida dessa matéria específica? Está lá no seu capítulo 1. Tudo isso que eu falei, está lá da página 18 até a página 27 do nosso livro. Se alguém tem alguma dúvida aí, só dá um toque para mim. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não, senhor. Eu estava olhando o WhatsApp aqui, ver se alguém tinha mandado algum pedido de socorro para entrar na aula. Eu mandei no grupo, né? Está todo mundo da sala no grupo de vocês? Está todo mundo na sala? Então, eu acho que não tem problema não, né? Tá todo mundo lá com... Não, o Guilherme falou não. Eu acho que tá. Mas enfim, tá na nossa aula aí. Beleza? Por causa que o Guilherme não tem WhatsApp, né?
Tranquilo. senhor, Guilherme não tem Aí o WhatsApp. mal também não tá. Não tem problema. Eu mandei no Clip Escola e no Ultramax, espero que tenham entrado aí. Quem tiver com dificuldade pode dar um toque para nós. Manda para vocês pessoalmente aí, você me avisa, beleza? Lembrando que pelo chat eu não vou conseguir visualizar vocês, tá bom? Porque eu vou projetar minha tela aqui. Então, se não tem nenhuma dúvida agora, na aula de hoje, eu quero falar de outro pensador, de um ou dois, não sei se vai dar tempo, tá bom? Dessa corrente do racionalismo. O que é o racionalismo mesmo? A base do conhecimento científico, do conhecimento moderno, ele vai partir de uma experiência intelectual, uma experiência racional. A gente vai ver no próximo bimestre que tem uma outra corrente de pensamento chamada empirismo, que vai dizer o contrário, que a base do conhecimento não está na razão, mas está em outro lugar. Então, a gente vai ter que comparar essas duas visões e lá no quarto bimestre, juntar as duas, tá bom? Vai juntar racionalismo com empirismo. Mas, por enquanto, vamos seguir o caminho para entender onde isso vai dar. Só lembrando, a sua matéria de ciências que você estuda, né, e que lá no ensino médio vai virar física, química e biologia, ela vai partir desse conhecimento, do conhecimento racionalista. Ela está pronta lá na frente, tá? A matéria de ciências já está pronta. Mas ela vai começar através dessa reflexão. Estão acompanhando o meu raciocínio? Tá tudo bem? A Isabela também com uma carinha, assim, tipo, o que é isso, né? Para onde isso vai dar? Maravilha. Então agora eu vou deixar de ver vocês, não vou enxergar vocês mais, porque eu vou projetar a minha tela. Beleza? Então vamos falar desse sujeito aqui, ó, Spinoza, primeiro, e depois esse pensador chamado Leibniz. Beleza? É uma palavra estranha para vocês aí, é o nome do cara, né? Leibniz. Beleza? Vamos lá, então. Vamos dar um passo adiante. Então, aqui tem uma imagem interessante, né? A instalação de arquitetos do grupo Nananã. A vida segue alguma ordem ou estamos diante de várias possibilidades, como em um labirinto? Moçada, esses dois filósofos, eles vão trabalhar com essa questão, né? Há alguma ordem no mundo? O mundo, ele segue algum padrão? Então, eu quero entender, olha só, a vida, entender o mundo do ponto de vista racional. Do ponto de vista racional, eu consigo perceber alguma ordem no mundo, e é legal falar de razão, a gente vai ver daqui a pouquinho que vai aparecer um personagem aí que é fruto menos da razão e mais da fé. Então vamos tentar acompanhar aí a sequência dos acontecimentos. Beleza? Vamos lá, então. Spinoza, moçada, esse sujeito aqui, ele causou uma revolução na história do pensamento e também na religião do seu tempo. Lembrando que Spinoza tem origem judaica. Então, a sua família tem origem judaica, mas por uma série de leis, né, no seu país, o seu pai precisou abandonar o judaísmo e se converter ao protestantismo, certo? Mas eles nunca abandonaram a origem judaica, né, da sua família. Tudo bem? Mas eu não quero entrar um pouco na vida pessoal do Spinoza, que foi bem conturbada, que foi bem problemática, mas foi um cara que soube viver esses problemas de maneira muito boa, viu? Um cara muito sereno, muito sensato, né? Ele foi criticado de tudo quanto é tipo de lado, né? Porque propôs uma teoria nova. E toda vez que alguém propõe alguma coisa nova, é criticado, é questionado, é perseguido. Tá bom? Qual que foi a teoria nova que o Spinoza contou para a gente aí? Beleza? Alguém poderia ler para nós, né, esse primeiro parágrafo? Eu quem? Fala que eu não estou vendo. Luiz Gustavo, senhor. Tá me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo você, só não estou conseguindo enxergar, tá bom? Então, tá bom. Spinoza, a única substância que existe é Deus. Caraca,
Do que ele está falando? Leia para nós, por favor. Só o primeiro parágrafo, senhor? Isso, leia do começo. Certo. Você se lembra de algumas das ideias cartesianas estudadas no capítulo anterior? Para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho. Parou. Ideias cartesianas. Ideias de quem mesmo, moçada? Posso falar, senhor? Pelo que eu estou Pode, vendo pode. aqui, Descartes. Isso, vamos pronunciar Descartes. Descartes. Isso, a ideia de Descartes, beleza? Você se Uhum. lembra de alguma das ideias cartesianas estudadas no capítulo anterior? Continua, por gentileza. Tá bom. Descartes defendia que, entre as coisas criadas por Deus, existiam dois tipos de substâncias, a extensa e a pensante. Ambas teriam sido criadas por Deus, e dele dependeriam. Ok, continua, por favor. Nesse aspecto, o filósofo holandês Baruch Spinoza discordava do pensamento cartesiano. Ele argumentava que uma substância era aquilo que podia existir por si mesmo, independentemente de qualquer outra coisa. Dessa forma, o filósofo não considerava que a extensão ser extenso e o pensamento ser pensante fossem substâncias. Parou. Para tudo aí. Uhum. Grifem, por favor, essa definição de substância que está no seu livro, na página 31, beleza? Substância era aquilo que poderia existir por si mesmo, independentemente de qualquer outra coisa. Então, essa palavra substância, que depois você vai aprender lá na língua portuguesa, com a palavra substantivo, o que é um substantivo, né? E tem as várias classificações do substantivo, né? Ela nasce com a filosofia, nasce lá com Aristóteles, né? Essa palavrinha vai nascer lá com a filosofia de Aristóteles. Então, para Spinoza, olha só, é importante começar a costurar as suas ideias. Substância é aquilo que pode existir por si mesmo, independente de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa, certo? Por isso, para ele, não considerava que a extensão, que o nosso corpo, né, que as coisas materiais e o pensamento, né, nossas ideias, fossem substâncias. Que eles não existem por si só. Eles dependem de algo. E para ser substância, precisa ser independente de outra coisa. Aquilo que existe por si só, para Spinoza. Se o nosso corpo, se as matérias, se o nosso pensamento, eles vêm de algo, então não podem ser substância, para Spinoza. Tudo bem? Vamos adiante, que aos poucos você vai entendendo o seu pensamento. Quem me chamou? Eu, de novo, Luiz Gustavo. Eu fiquei com uma dúvida, senhor. Diga. Então, a Spinoza, ele defendia que as substâncias, elas existiam por si só? Por si só. A substância é algo que existe por si só e não depende de mais nada para existir. Tudo bem? Uhum. Certo, Calma. vou continuar. Quem? Posso continuar, senhor? Por favor. Para Spinoza. Para Spinoza, só existia um ser que não dependeria de qualquer outro ser, qualquer outro. Deus. Se, por exemplo, a natureza, os seres humanos, o mundo e o universo não existissem, Deus continuaria existindo, porque ele não precisaria de nada nem de ninguém para existir. Mas o contrário não seria verdadeiro. Por isso, Spinoza defendia que Deus era a única substância existente. Em razão dessa concepção, Spinoza é considerado um filósofo monista. Moçada, grifem todo esse parágrafo, por favor, no livro de vocês. É um parágrafo importante, tá? Escreva EPA aí do lado, né? Estudar para avaliação, né, numa prova. Essa pergunta é importante. Olha só, eu estou construindo um raciocínio. Para Spinoza, substância é aquilo que não depende de nada para existir. Spinoza fala, mas espera aí, tudo que existe depende da ação de Deus. Então, Spinoza coloca esse personagem na cena.
Descartes já havia colocado ele, né, como um princípio racional, as leis do universo, lembra que eu falei? Lá antes do Big Bang, todas as leis do universo, da natureza, já estavam presentes. Então, isso era Deus para Descartes. Não tanto Deus da religião, mas um Deus racional. Spinoza também trabalha um pouco com essa ideia, dizendo que, opa, alguém entrou na minha aula, o Enzo quer participar da aula. Seja bem-vindo, Enzo. Então, Spinoza também trabalha com essa ideia de um Deus enquanto força criadora, força que engloba tudo aquilo que existe. E se tudo vem dessa força originária, tudo depende dela, certo? Corpo, natureza, movimento, astros, tudo aquilo que existe vai depender dessa força maior, que ele vai chamar de Deus. Então, se substância é só aquilo que existe por si mesmo e não depende de outra coisa, não só tem uma substância, fala Spinoza. Deus. Tudo viria de Deus e dependeria de Deus. Por isso, filósofo Spinoza é chamado de um filósofo monista. E monista quer dizer, deixa eu ver se consigo abrir para vocês aqui. Não. Não está abrindo aqui na minha tela, monista? A definição? Não está. No seu livro está. O que é monista? Isabela, pode ler para mim? O que é monista? Está aí no seu livro, na página 31, aí do ladinho, em cima dessa imagem de unicórnio. Calma aí, senhor. Achei. Monista. Relativa ao monismo, teoria que fundamenta a realidade em um princípio único. Então, olha só. Monista é aquela pessoa que acha que tudo vem de uma única origem, de uma única coisa, tá bom? Então, Spinoza é monista porque ele considera que tudo vem de Deus. Até aqui tudo bem? Beleza. Vamos ver onde isso vai dar, moçada. A conclusão vai ser mágica, vai ser impressionante. Caraca, velho. Se eu acompanho o raciocínio do Spinoza, eu percebo, faz sentido, entendeu? Aí a gente vai chegar nessa conclusão do Spinoza. Tudo bem? Olha lá. Tudo é manifestação do divino. Vamos ver alguém aqui. Quem pode ler para mim aqui agora? Quem gostaria de ler para a gente? Não, Gabs? Não? Não? Olha com a carinha aí. Ângelo, não. Isabela, não. Isabela, sim. Isabela, não. Quem mais aqui está na minha aula? Ninguém pode ler para mim? Quer que eu leia de novo, senhor? O Luiz vai ler para a gente. Então, vai lá, Luiz. Quebra essa para nós aí, já que o pessoal está com vergonha. Certo. Tudo é manifestação do divino. Sim. Se Deus é a única substância existente, o que são as coisas da natureza que podemos ver e tocar? O que são essas coisas criadas pelo ser humano? Para Spinoza, tudo é manifestação da substância divina, denominada Deus, sive a natureza. Deus ou natureza. Assim, Calma. Ô, Luiz, vamos lá. Deus, sive, natura. Desculpa, senhor, natura. É latim, tá? Leia devagarzinho que de boa. Deus, sive, natura. Entre aspas. Deus, sive, natura. Desculpe. Deus, natureza. Obrigado. Assim, você e eu, os animais, as plantas, os minerais, a terra, as planetas, as estrelas, o sol, tudo. É Deus. Ele é o conjunto de tudo o que existe. Parou. Peraí. Olha a conclusão do Spinoza. Se só tem uma substância, que é Deus, e tudo depende de Deus, né? Então, se eu venho de Deus, se eu sou parte de Deus, eu também sou Deus. Se a árvore veio de Deus, ela também é Deus. Se os astros vieram de Deus, ele também é Deus. Numa palavra, Spinoza quer dizer que Deus, ele está presente em tudo aquilo que existe. Tudo que existe mostra um pedacinho de Deus. Eu, as árvores,
eu ouvi vocês falarem do chocolate da Lindt, comprado na Deep Web, que vem com um dedo de rato. O rato também é Deus. O chocolate lá do cacau, da árvore, é Deus. Ou é manifestação de Deus. Os animais, insetos, plantas, pessoas, astros, estrelas, tudo. Em tudo Deus está. Então eu olho tudo, certo? Tudo que existe na natureza capta um pouco dessa ordem maior, dessa ordem universal, que é Deus. Certinho? Então, esse pensamento, moçada, agora, duas coisas importantes aqui. Esse pensamento, ele foi muito criticado. Por quê? Porque pensa os cristãos e os judeus, e também os árabes, né? O islamismo, a religião islâmica, né, dos árabes, ela fala que Deus é o totalmente outro. Para os católicos que vão à igreja, na missa, você canta assim, lá na missa, né? Santo, santo, santo ao Senhor Deus do universo. A palavra santo, hallow, né? Quer dizer o separado, o distante. Eu não sou Deus. A Bíblia fala que eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas eu não sou Deus. Assim pensa o judeu, assim pensa o cristão, e assim pensa o muçulmano, o árabe, o islã, né? Muslim, em árabe, muslim. Então, eu não sou Deus. Eu sou imagem de Deus, eu sou expressão de Deus, mas eu não sou Deus. Certo? Aí vem Spinoza e fala, não, cara, Deus está presente em você. Você é manifestação de Deus. Mas, pare e pense um pouquinho aí. Eu faço coisa errada. Na natureza, tem terremoto. Os animais matam uns aos outros. Como assim Deus está presente nos animais, no terremoto e em mim, sendo que eu não sou santo, faço coisas erradas? Essa é uma questão, né? Deus está presente também aí, né? Também nas coisas ruins, para Spinoza, também nos momentos da natureza. Se Deus é tudo, tudo é expressão de Deus, certo? Tudo é manifestação de Deus. E a gente tem que perceber isso. Beleza? Dúvidas aqui? Não? Não, senhor. Dúvida? Quem está perguntando? Não, senhor, não é dúvida não. Estamos falando que não temos dúvida. Maravilha. Vamos continuar a nossa leitura aí. Vamos lá? Ô, Luiz, continua para a gente, por favor. Certo. Desse modo, tanto as coisas extensas que existem no espaço, como as coisas pensantes, as almas, seriam manifestações divinas, e não substâncias independentes, como afirma Descartes. Não pode existir nenhuma substância fora de Deus. Deus é, então, considerado por Spinoza, a fonte ou origem de toda a realidade. E toda a realidade é entendida como manifestação divina. Olha essa imagem maravilhosa aí de um, né, unicórnio, né, esculpido no gelo, lá na Suécia, né, interior de hotel de gelo, na Suécia, em 2014. Assim como todo o edifício da foto é formado de gelo, moldado em diferentes formatos, Spinoza acredita que todas as coisas seriam manifestações de uma substância única, que seria Deus. Moçada, escreva no seu livro, ou se você não quer escrever no seu livro, escreva no seu caderno, para fazer fichamento depois, certo? A palavra assim, ó, Deus, assim, Deus não é, para Spinoza, né? Deus não é transcendente, mas Deus é imanente.
imanente. Pesquisem essas duas palavras depois com calma no seu fichamento, tá bom? No seu Ô, senhor, fichamento, você pode quer que a gente pesquisar, coloque... você Pode pode falar. pesquisar Spinoza, certo? Assim como você pode pesquisar essas duas palavrinhas que eu vou pedir para vocês. Quem está perguntando? Ângelo. Eu sou o Angela. Ô, senhor, é para pesquisar o significado das palavras e deixar aqui Isso, anotado? pesquisa o que Manda é. para você ou não? Não. Só Não. faz o caderno, próxima aula eu quero perguntar, quero saber se vocês entenderam. Tá? Tá bom. Pesquisa quem foi Spinoza, um pouquinho da sua história. Pesquisa o que é Deus transcendente e o que é Deus imanente. Não sei se você vai encontrar as palavrinhas juntas, tá? Deus transcendente, Deus imanente. Mas aí pesquisa as palavras separadas, né? O que é imanente, o que é transcendente, tá bom? Eu vou explicar aqui agora já, para você. O que é Deus transcendente? Vai pesquisar depois em casa para entender melhor, tá bom? O que é Deus transcendente? É o Deus que está acima. Trans é além, tá? Está acima, está além do aqui e do agora. Deus é eterno, imutável, né? Deus está numa realidade divina, que não é material, é espiritual, né? É abstrata. Beleza? Deus, então, ele é transcendente. Eu posso rezar para Deus, porque ele está lá no céu, falam os cristãos, né? Me ouvindo minhas preces, orações, essas coisas. Spinoza fala que Deus é imanente. O que isso quer dizer? Que Deus está aqui e agora. Então, transcendente. Está além do aqui e do agora. Deus imanente. Deus está aqui e agora. Deus está nesse momento me ouvindo, sentindo o que eu estou sentindo, pensando o que eu estou pensando. No fundo, eu vou falar daqui a pouquinho, os meus próprios pensamentos são formas da manifestação de Deus. São criados, no fundo, por Deus. Então, percebe? Deus está dentro de mim. Se vocês assistiram aquele filme Avatar, daqueles seres azulzinhos, né? Eu esqueci o nome do país, do planeta que eles vivem. Alguém lembra? O nome do planeta lá do filme Avatar? Nesse filme, mostram... É Pandora, não é? Pandora, obrigado, Manu. Obrigado De mesmo. nada, senhor. Pandora. Nesse filme, os seres de Pandora são seres profundamente interligados com o planeta, né? Eles se conectam através daquela conexão no cabelo deles lá, naquela extensão do corpo deles, se conectam, eles sentem o planeta, eles vivem o planeta. Se derruba uma árvore, se mata um animal, eles sentem isso na própria pele. É como a gente dissesse que nós todos estamos interligados em Deus. Deus está em tudo e em todos, para Spinoza. Tudo bem? Muito louco esse pensamento? Dá para acompanhar? Tem aqui algumas... Dá para acompanhar. Valeu, Bia, só vi agora, de nada. Ok, alguma questão para perguntar aí? Suavidade? Vamos então. Vamos para frente. Anotaram aí? Transcendente, imanente, pesquisar o que são essas palavras, tá bom? E aí... Anotei, senhor. Isso. Então dá uma pesquisada, quero que vocês depois, na próxima aula, dá um toque para mim, que vocês entenderam. Beleza? Sobre essa paradinha aí. Vamos então agora voltar para a nossa querida matemática, que Spinoza é um pensador racionalista, certo? Então, o que todo esse pensamento tem a ver aí com o racionalismo do Spinoza, beleza? Manu, pode ler pra gente, Manu? Tava com saudade de ouvir sua voz. Manu? Oi, senhor. Pode ler pra Qual gente? é a página? Página 32, a ordem Tá. geométrica. E antes de você ler, já grifem esse primeiro parágrafo, porque ele é importante, certo? Tá. Esse primeiro parágrafo, ele é bem importante. Já grifa ele porque ele é bacana. Beleza? Posso Vamos lá. começar? Yes. Segundo Spinoza, se Deus é perfeito, suas manifestações não poderiam ser realizadas sem critérios, regras ou leis. Não poderiam ser desordenadas. As coisas e os fenômenos naturais seguiram a ordem da própria inteligência divina.
As leis naturais seriam como decretos de Deus. E como seria essa ordem divina? Continua só para poder terminar a pergunta. Tá. Spinoza defendia que a ordem natural era parecida com a ordem geométrica. O que significa isso? Você já deve ter estudado geometria. Sabe que determinados conceitos ou noções geométricas têm relação. Por exemplo, como uma reta formada. A resposta é simples. Uma reta é formada por um conjunto de pontos. E como são formadas as figuras geométricas? O triângulo, o quadrado, o trapézio, etc. Por meio de retas. Então, existem relações entre as noções de ponto, reta e figura. A geometria caminha dessa maneira. Inicia com afirmações ou noções simples e, por meio de raciocínio, chega a conclusões mais complexas, tratando da forma, do tamanho e da posição das figuras geométricas no espaço ou no plano. Ok. Obrigado, Manu. Moçada, Nada, senhor. olha que complexo, né, a ideia do Spinoza aqui. A gente vai parando por aqui na nossa aula, tá bom? Vamos encerrando por aqui a explicação. Nós somos parte de Deus, certo? Mas Deus é perfeito. Então, tudo que Deus faz é bom. Então, as leis da natureza também são perfeitas. Alguém poderia dizer assim, professor, mas esse coronavírus aí? Eu não sei. Mas Deus, segundo Spinoza, tá bom? Estou imitando Spinoza, tá? Eu não sei. Mas se isso existe, deve ter uma razão de existir. Deve estar dentro de um plano maior e mais perfeito. Porque Deus não faria nada que não fosse perfeito. Tudo bem? Então, as leis divinas, elas se assemelham às leis da ordem geométrica. O que é a geometria? É a matemática. Platão fala, não pode estudar filosofia quem não souber geometria. Está escrito lá na academia de Platão, né? Na porta da academia. Não entre aqui quem não souber geometria. Olha que louco isso, né? Porque para Platão, a geometria é o exemplo mais perfeito de um raciocínio que segue uma lógica, de um pensamento, uma lógica abstrata, né? Que não depende das coisas. Que é assim porque sempre é assim. Vou dar um exemplo. O que é uma reta? É a sucessão de pontos um do lado do outro. A reta é isso. O que é um triângulo? São três retas, né, que se tocam, que formam aí uma congruência, certo? O que é um círculo? É um conjunto de pontos com o mesmo raio, né, equidistantes, né? Então eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui, um ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, forma um círculo. Então, olha como que você aprende matemática. Lá no primeiro aninho, no segundo aninho, você vai começando a aprender algumas coisas. Contar números, contar dedos na mão, contar frutas, certo? Você começa a aprender aí. Alguém pediu solicitação aqui na aula, não? Beleza. Você começa a contar as coisas, certo? E aí, você vai passando de ano a ano, aumentando um pouco a dificuldade na matemática. Tanto é verdade que agora você está no 8º ano e às vezes você tem dúvida na matéria de matemática, mas a sua dúvida não é da matéria do 8º ano. A sua dúvida, às vezes, é da matéria do 6º ano, do 5º ano. Você lá no 6º, no 5º ano, não soube tabuada direito, não aprendeu divisão de fração, não aprendeu porcentagem, né, proporção. E aí você chega no 8º ano e tem dificuldade numa matéria mais complexa. Assim é a geometria. A geometria é um conjunto de regras, é um conjunto de normas que vão do mais simples para o mais complexo, e assim é a natureza. A natureza também pode ser explicada por leis que começam das mais simples às mais complexas, mas detalhe, uma tem a ver com a outra. Quando eu fiz Senai, e eu estudei Senai, né, quando eu era adolescente, eu tinha muita aula de geometria. E no começo, você tem lá as fórmulas, né? Para achar o raio, para achar o comprimento, para achar o ângulo de um triângulo, né? Já estão aprendendo isso daí, não estão, moçada? Então, para achar as várias coisas da
da matemática, você tem algumas fórmulas. Lá no Senai, eu tinha uma figura gigante e só uma medida. Eu tinha que conseguir encontrar as outras medidas a partir dessa pequena medida. Galera, era sensacional, porque dava para chegar. Eu não precisava de todas as medidas de uma figura para encontrar o seu tamanho. Eu tinha lá um raio, o comprimento lá de uma reta, eu conseguia encontrar todas as outras medidas. Então, assim é a geometria. Ela tem uma lógica perfeita. Assim é Deus. Ele tem uma lógica perfeita. E com isso, eu encerro a aula de hoje com esse pensamento de Baruch Spinoza. Na próxima aula, eu quero continuar sabendo onde isso vai dar. A conclusão vai ser muito legal, certo? Mas, por enquanto... Nossa, a Isabela já até foi embora. Alguém tem alguma dúvida? Isabela estava paralisada. Não, senhor. Não, senhor. Se ninguém tem nenhuma dúvida, encerro a gravação por aqui. E